Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Interação News. Hoje nossa equipe foi atrás de 3 temas importantes que fazem parte da história da nossa escola. Um deles é uma sala que está sem uso há um tempo, o outro é a origem da nossa merenda escolar e o último é a história de superação por trás da nossa escola. Vem descobrir com a gente. Nosso primeiro tema é falar sobre um espaço que há algum tempo não é usado aqui na escola. E os alunos se perguntam por que essa sala está fechada. Então, pessoal, eu mando Carlos, eu tenho que pegar amanhã. Eu preciso de vocês todos ligados, vou mandar tudo o que a gente tem que fazer. Vamos precisar do espaço ali da frente, a gente vai gravar tudo bonitinho, né? Então é o seguinte, o tema é sobre a escola, a gente vai investigar a escola, fazer as paradas tudo certinho, né? Aí, quando chegar... Bom dia, estamos aqui com o professor Sérgio, eu vou fazer algumas perguntas para ele. Professor Sérgio, o que você acha sobre essa sala? Eu acho essa sala fantástica dentro da promessa que ela foi construída. E você acha que ela poderia ser útil se voltasse a funcionar? Com certeza. Essa sala ela foi criada por volta de 2006 e qual era o objetivo dela? Era associar tanto a questão da informática, que na época estava na moda, né? Estava assim, sendo muito utilizado nas escolas, tanto públicas quanto privadas, mas principalmente usar o quadro digital, que era uma inovação para aquele período da educação brasileira. E há algum motivo para essa sala estar fora de uso? Sinceramente, eu acredito que o motivo principal foi a falta de acompanhamento que os professores tiveram com essa tecnologia. A escola teve todo um investimento para montar uma sala totalmente equipada para a utilização do quadro digital, para a utilização da informática, mas os professores não tinham, digamos assim, atualização, não tinham conhecimento para que fosse associado, né? As questões educacionais com as questões tecnológicas. O que eu quero dizer com isso? O professor de História, por exemplo, que era eu na época, era somente professor de História. E na maioria das vezes, os professores de cada área não tinham conhecimento técnico de informática para poder ter uma facilidade e flexibilidade nessa sala. Então, alguns ficavam perdidos, outros não sabiam nem manusear, né, o quadro digital. Isso fez com que, lentamente, os professores deixassem de utilizar esse ambiente, que era um ambiente com, assim, uma grande promessa educacional, e com isso a sala passou a ficar uma sala inoperante, mas por conta de falta, como eu falei, de falta de conhecimento dos profissionais que trabalhavam aqui na época, no caso. Existe alguma previsão de reforma ou de abertura dessa sala? Então, estava inclusive conversando com a tia Léa hoje, antes de vocês me passarem a proposta dessa entrevista, a respeito dessa sala. De antemão, eu peguei a chave com ela, a gente conversou sobre algumas coisas, e uma das coisas era reativar essa sala, pelo menos enquanto área de quadro digital, para que os alunos pudessem não só conhecer as potencialidades do quadro digital, conhecer o que a gente pode utilizar do quadro digital para o ambiente educacional, e que o professor tivesse um ambiente a mais na escola para poder trabalhar sem ser dentro de sala de aula especificamente. Então é bem provável que no ano que vem essa sala volte a funcionar aqui no Centro Educacional de Operação. Ao investigar, percebemos que entender os problemas de infraestrutura da escola é uma forma de cuidar da nossa escola e buscar melhorias. O segundo tema é sobre o alimento que comemos no horário do intervalo. Você já se perguntou de onde ele veio ou como é feito? Boa tarde, pessoal. Eu estou aqui com a tia Elaine, a coordenadora do Interação, e eu vou fazer 2 perguntinhas para ela sobre da onde vêm os alimentos da cantina.
A primeira é, os alimentos eles são fornecidos de forma local ou regional? De forma local. Os alimentos são fornecidos pelos supermercados, pelos hortifrutis, de acordo com o cardápio, feito aqui mesmo na nossa região aqui, até na nossa cidade. A segunda pergunta que eu vou fazer é, quem decide quais os lanches serão vendidos aqui na escola? O cardápio é feito pela tia Gisele e ela que direciona de acordo com o clima, de acordo com o que as crianças mais gostam. Então, ela vai de acordo com o que a escola proporciona para os alunos e o que os alunos mais gostam, né? Época do sol é um açaí, época do quente é um sorvete, né? E diariamente tem os lanches, tem as outras opções que ela fornece também. Muito obrigado, viu? Nessa investigação, percebemos que conhecer a origem dos alimentos que ajudam a valorizar o trabalho das pessoas, que garantem uma merenda de qualidade e também incentiva a alimentação mais consciente. O nosso terceiro e último tema é sobre aqueles que ajudaram a construir a história da nossa escola. Nós conversamos com os criadores e colaboradores que ajudaram a realizar sonhos. E agora vem a nossa entrevista com a dona e fundadora da escola, tia Helena. Criar dó, investir no Brasil e tal, ou também conhecer outros países. Aí nós aproveitamos e fomos. Meu filho tinha 5 anos e nós conseguimos ficar lá 8 meses. Depois vimos que não era pra gente, não era a nossa realidade. Decidimos voltar. Quando nós voltamos, eu não me via mais no mercado de trabalho, ficar presa no escritório. Meu filho sabia inglês e não sabia português. Aí nós resolvemos alfabetizá-lo. E, por coincidência, minha cunhada ficou precisando de ajuda para cuidar dos filhos dela, as duas. Aí nós tínhamos o meu filho, meus 4 sobrinhos, e assim veio a ideia de tomar conta de criança. Sem a pretensão de ter escola ou ter um negócio, né? Enfim, começamos, daí deu tão certo, e cada dia chegava uma pessoa e perguntava. Então, fã de criança e tal, aí nós resolvemos fazer as coisas certinhas, registrando como empresa. E então, veio a Tânia, minha irmã, minha sócia, o Nando, que é o meu marido, resolveu melhorar, né, que era a minha casa, aí foi dando um ar de aconchego, né? Então era assim, uma coisa de família tomando banho de criança. A partir daí deu tão certo que cada dia era uma família procurando pela escola, pelo aconchego familiar, pelo carinho, pelo carisma. E as pessoas pediam, alfabetiza. Aí depois, primeiro ano, né, aquela primeira série, faz o fundamental e tal. Enfim, foi cada uma conquista. E ao longo desses anos, o que mais nos encanta e nos motiva eu acreditar, é a confiança das famílias, os melhores alunos, as melhores famílias. Os alunos têm foco, têm objetivo, saem com o objetivo de uma faculdade. E quando retornam, vem o saudosismo, lembrança afetiva. Então, isso tudo nos move dando força. É fácil? Não, não é fácil. Foram momentos de renúncia de vida pessoal, renúncia de ficar muitas vezes longe do meu filho, porque depois, em outros momentos, eu voltei sozinha para trabalhar nos Estados Unidos, para ganhar dinheiro. E até o dia que meu filho falou, mãe, e era difícil você ligar, não tinha WhatsApp, não tinha internet, e as ligações eram muito caras. E eu falei, filho, vamos dar um joguinho, naquela época Mario Bros. Mãe, eu não preciso de nada, eu preciso de você. E a partir daí, nós decidimos, você não vai mais trabalhar sozinha, ou viaja os 3, ou não viaja ninguém. Então, assim, Papai do Céu, né? Lógico, óbvio, tem uma dele, para não ler, senão nós não saímos aqui. E a cada dia, esse crescimento da interação hoje não foi planejado, foi crescendo gradativamente. Hoje, os melhores alunos, né, em faculdades, em IFES, um grande índice de aprovação. Isso que nos move, isso que nos encanta. E sei sempre o nosso maior interesse.
E desejo que vocês tenham foco em faculdade, foco nos objetivos, nas decisões, que sempre trilhem no caminho do bem, porque as facilidades ali fora são muito tentadoras e que não desviem, sigam sempre uma orientação da família e lembrar do tio, da tia Lena, da tia Tânia, que são chatos, mas que querem o melhor para vocês. Então é isso. Estou interessada que vocês fazem a diferença. Amém? Amém. As histórias de superação mostram que, por trás de cada sala, livro e sorriso, existem pessoas que acreditam na educação e lutam por ela. Durante essa edição, nós vimos que investigar não é apenas descobrir problemas, mas sim ver como a nossa escola funciona e reconhecer o trabalho daqueles que fazem parte da história dela. O bom jornalismo, ele não apenas informa, ele transforma. E nós, do Interação News, queremos fazer parte dessa transformação. E essa foi a nossa edição investigativa do Interação News. Até a próxima!